Vamos rever esse caso aqui da anulação da investigação da Polícia Federal sobre o Toffoli e o Grupo Master, porque surgiram algumas vozes aí dissonantes, né? Eu falei ontem que isso meio que sepultava toda a investigação, essas provas que estão ligadas a esse caso até aqui investigados pela PF, e outras pessoas discordam disso. Por exemplo, me diz aqui o Jeff Schickini que a decisão do Fachin juridicamente está correta. A polícia não pode arguir suspeição de um juiz, e é por isso que a coisa foi arquivada, mas o fato do pedido, devido ao pedido da PF, ter perdido o objeto, e Toffoli não está mais na relatoria da investigação, né? Isso não quer dizer, ele não anulou a investigação, não anulou as provas, não acabou com nada, apenas encerrou esse pedido de suspeição do Toffoli, né? E bom, o problema todo é que não é isso que está dizendo essa matéria aqui, tá? E mais do que isso, é lógico que, de fato, você poderia anular isso daí sem anular todas as provas e toda a investigação. Mas o que está sendo dito é que ele arquivou a coisa toda. E arquivar a coisa toda dá pelo menos, no mínimo, margem para que a defesa agora alegue que essas provas já foram usadas, não podem ser reapresentadas porque o inquérito que elas se referiam já foi arquivado, né? Essa é a opinião também aqui do André Marsiglia, a mesma opinião que a minha, de que, assim, de fato, né, em tese, ele poderia ser investigado pelos crimes ainda, mas essas provas que já foram colhidas, que foram apresentadas nessa investigação, existe agora a tendência a considerar, não, isso já foi arquivado, isso já foi descartado, não vai ser usado mais. Vamos entender os limites disso daí, porque a verdade é a seguinte, é difícil para qualquer um dizer exatamente o que o STF vai fazer. Houve uma época que o STF seguia a lei. Então, os advogados poderiam olhar para a lei e chegar à conclusão de que, não, olha só, ele vai fazer isso aqui, porque ele está de acordo com a lei aqui, ou não, né? Só que agora eles não seguem mais a lei. O que eles vão fazer, o que eles vão deixar de fazer? Você vai ficar sabendo quando sair a decisão da cabeça desse pessoal, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Liberal é o Caminho, Venezuelando o Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu já falei sobre esse caso num vídeo ontem, né? O Fachin anulou a investigação da Polícia Federal sobre Toffoli e o Grupo Master, e o que diz aqui a reportagem é muito simples. Aqui o presidente do STF, relator da ação de arguição de suspeição de Toffoli no caso Master, o processo AS 244, classificado como sigiloso. Esse daqui é o relatório de cerca de 200 páginas que a Polícia Federal fez sobre a ligação do Toffoli contra com o Banco Master, né? O Toffoli tinha ligações com o Banco Master. Na minha visão, muito mais do que mera suspeição. Suspeição é quando você é amigo da pessoa ou é inimigo da pessoa. Ali já é caso de coautoria, né? De participação, coautoria no crime. Mas, de qualquer forma, esse relatório todo teria sido arquivado, né? E aí tem duas interpretações disso. Uma interpretação, como eu falei, é a interpretação do Schickini, que ele não anulou a investigação contra o Dias Toffoli. As provas continuam valendo, tudo que está no relatório continua valendo, ele apenas arquivou a ação porque a Polícia Federal não pode arguir a suspeição de um juiz. Ele está correto, do ponto de vista legal, realmente. A Polícia Federal ela não tem como arguir a suspeição, apenas uma das partes. O procurador poderia, o Paulo Gonet poderia arguir a suspeição do Toffoli, ou então a defesa do Toffoli poderia, a defesa do Vorcaro poderia também arguir a suspeição do Toffoli. Só esses dois poderiam fazer essa arguição de acordo com a lei brasileira, né? A polícia não tem esse poder. Então, além disso, o pedido da Polícia Federal teria perdido o objeto. Se a Polícia Federal pediu a suspeição do Toffoli, ou seja, para tirar o Toffoli do caso do Master, e o Toffoli saiu do caso do Master, então não tem por que mais ficar avaliando esse pedido, né? O pedido perdeu o objeto, é o que se diz em termos jurídicos. Não faz mais sentido. O Toffoli já saiu, então vai avaliar o que agora? Vai dizer que o Toffoli é suspeito e coisa e tal, né? Tirar o cara de lá? Não, já acabou isso daí, né? É verdade que você poderia argumentar que não acabou totalmente nesse caso, porque a suspeição vai além de simplesmente tirar a pessoa do caso. Você ainda poderia considerar a nulidade das provas colhidas enquanto ele era suspeito. Então, ou seja, o pedido de suspeição do Toffoli não é meramente para tirar o Toffoli do caso. Então esse segundo ponto aqui é um pouco mais fraco.
O primeiro é verdadeiro. Mas o que o Schickini está falando é o seguinte, não anula as provas, não anula nada da investigação, apenas arquiva este pedido de suspeição do Toffoli. Aí que eu digo para você o problema. De fato, pela lei, o Schickini está correto, é isso aí. Mas como bem lembra o André Marsiglia aqui, existe esse ponto de que você pode arguir agora que as provas que foram apresentadas nisso daqui foram arquivadas. Arquivar significa tirar do processo e guardar num arquivo. Né, tirar fora da parada. É possível que amanhã a polícia peça o resgate dessas provas para trazer de volta essas provas para o processo, para acusar o Toffoli eventualmente de corrupção passiva ou de algum outro problema, fazer um caso contra o Toffoli já como investigado e não mais como suspeito, juiz suspeito? Olha, possível mas aí que tá, é o que fala o Marsiglia aqui também, isso vai depender da boa vontade do Fachin de desenterrar essas coisas. E é muito claro o pessoal da reportagem aqui falando que houve um acordão, né? Houve um acordo no STF. O Toffoli aceitou abrir mão da relatoria do Banco Master porque certamente, com certeza, 100% de certeza, o pessoal prometeu para ele que Toffoli, a gente vai te blindar, vamos dar um jeito de te blindar. Então não precisa ficar preocupado, não precisa ficar apavorado com a coisa, nós vamos te blindar e ponto, e acabou. Então é nesse sentido que eu estou interpretando a coisa mais pelo lado aqui do Marsiglia do que pelo lado do Schickini. O Schickini está correto do ponto de vista estritamente jurídico, mas a verdade é a seguinte, o STF já não está fazendo coisa jurídica já há muito tempo já é pura política nisso daqui. A minha visão é que eu mantenho o que eu falei no vídeo de ontem, e acompanho aqui o voto do relator aqui da decisão, aqui, o Marsiglia, que isso é um truque do STF. Eles estão já fazendo esse arquivamento para, se amanhã a Polícia Federal quiser usar essas provas de novo, eles vão falar, não, mas isso aí já foi arquivado, isso aí já era, não pode usar mais. Tem que ter outras provas para usar, essas provas já foram arquivadas, o pedido já foi jogado fora. Por quê? Porque juridicamente é isso correto? Não, juridicamente não é. Mas, na prática, houve um acordo nessa reunião de blindar o Toffoli. Foi a maneira que eles tiveram de convencer o Toffoli a abrir mão da relatoria do Banco Master, justamente ele falando, prometendo essa blindagem para ele, né? Além disso, nota que ainda tem uma coisa muito estranha nessa história, tá? A Polícia Federal não mostrou ainda ao Supremo o conteúdo de 52 celulares do Banco Master. Meu amigo, ainda tem muita coisa para aparecer aí, tá? Ainda vem muita coisa que pode aparecer contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes e contra um monte de gente. São 52 celulares do caso do Banco Master. E ainda não temos ainda a transcrição dessas coisas. Tudo bem, isso é normal, tá? Porque você até processar a quantidade de dados que tem no celular, você já pegou seu celular, a quantidade de print que você tirou, de foto, até alguém olhar aquela porra toda para ver se tem alguma coisa estranha ali, se tem algum indício de crime, as conversas todas, isso dá trabalho, isso não é uma coisa fácil não. Segundo eles estão dizendo aqui, muitos dos investigados entregaram as senhas, então é mais fácil para a PF esses celulares, não precisa usar aquele aparelhinho israelense que quebra o celular, mas de qualquer forma a montanha de dados que você tem para avaliar é muito grande, né? Então ainda vem muita coisa por aí. Então o que eu acho sim, o movimento do Fachin foi para ajudar o Toffoli, foi para blindar o Toffoli, mas não vai ajudar tanto assim não. Ainda tem muita informação para sair aí sobre o Master, o Toffoli, mesmo que eles não consigam usar aquelas provas que eles usaram no relatório inicial da arguição de suspeição, que agora foi arquivada pelo Fachin, mesmo que a PF não possa usar aquelas provas, eles vão conseguir outras. E isso vai chegar no Toffoli. E vai chegar no Alexandre de Moraes também, eu tenho certeza. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.